Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na primeira live do ano e hoje eu recebo a Mirna Alves de Brito, que vai falar com a gente um pouquinho sobre medidas protetivas. Só esperar ela entrar e daí a gente já começa. Olá, Pri, tudo bem? Milton, tudo bem? Bom, o motivo de eu ter marcado esse tema é porque muita gente começou a me mandar dúvidas sobre medidas protetivas para saber como que era na prática, qual a efetividade, se realmente funciona. E aí eu convidei a Mirna, que é advogada no Rio de Janeiro, que atua nessa área, que tem experiência nesse assunto, para conversar com a gente. Ela já chegou, deixa eu só esperar. Aí. Já chegou, vamos ver se o Instagram vai me ajudar. Aê! Olá, Mina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amor. Tá conseguindo ver direitinho, me ouvir direitinho? Tô sim. Então tá bom. Finalizem aí, caso não estejam conseguindo ouvir. Ai, correria. Sempre, né? E que a gente ainda está, teoricamente, na suspensão de prazos. Pois é, mas os problemas não esperam os prazos, né? Não esperam. Eu mesma já eu estava evitando ao máximo ir ao fórum, né? Não só por conta da pandemia, mas também para não atropelar as coisas, mas acabou aparecendo coisas urgentes. Eu também tive que ir ao fórum. É todo ano a mesma história. Eu falo que eu vou evitar, mas chega na hora H, a gente tem que ir. E aí, Nina, tá tudo bem? Foi Tudo bem, bem? graças Festas, feliz ano novo. Que é a primeira live que a a gente encontra, né? 2021. E eu queria só falar um pouquinho do seu currículo, Mina, se você me autorizar. E eu vou colar, viu? Porque é grande, eu não sei de cor. A Mina, ela é pós-graduando em processo civil pela UCAM, é bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é Rural, Federal Rural. Federal Rural, desculpa, do Rio de Janeiro. É ex-participante do grupo de pesquisa Laboratório de Pesquisa de Jurisdição Constitucional Brasileira, que também é vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela participou ainda de pesquisas em ciências criminais na mesma universidade e foi representante na graduação da mesma universidade num projeto que é denominado INSTAD, é isso mesmo, Mina? Me corrija. Ele é vinculado ao sistema econômico, estuda projetos de é, cooperação multilateral e acordos multilaterais na ONU. Faz parte da ONU, né? Além disso, ela é participante da Comissão Especial de Direito e Literatura do canal Ciências Criminais. Você já sabe, né, que se tem livro no meio, já ganhou meu coração. É membro da Comissão Especial de Estudos de Crimes Tributários do canal de Ciências Criminais. Membro associado do International Center for Criminal Studies. Participante da primeira edição do projeto Afiliadas Acadêmicas do IBDP, que, inclusive, pelo que eu sei, fez um trabalho fantástico, né, nesse projeto de afiliadas acadêmicas, e foi exatamente por conta dele que eu acabei te conhecendo. E ela também é monitora na terceira edição desse mesmo projeto. Além disso, eu não vou continuar aqui, que é grande, a Mirna possui diversos artigos publicados em direito, é uma pessoa muito querida, muito estudiosa, realmente aí, para quem, os meus alunos aí que acabaram de entrar, para vocês terem como inspiração, né, de estudo, de realização acadêmica, porque não faz tanto tempo assim, né, ela não tem 30, 40 anos de formada,
mas já tenho uma bagagem jurídica imensa. Então, Mina, agradeço de coração por ter aceito o meu convite. A gente já, desde quando a gente se conheceu, a gente já se conversou virtualmente diversas vezes, né? Você já ganhou meu coração e não só pelos livros, uma pessoa fantástica. Agradeço imensamente. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande. Sou sua fã, você sabe disso, que eu não escondo isso de ninguém. E é isso. Mas, assim, é porque na faculdade eu acho que tem muito a ver com o professor mesmo, né? Porque tinham muitos projetos, incrivelmente nenhum voltado para processo civil. Mas eu, assim, aproveito para, já que seus alunos estão aí, eu me inscrevia em todos os grupos que abriam na faculdade. Porque para eu ter uma visão geral de tudo e poder escolher com um pouco mais de segurança. Então, eu acho que é um pouco isso. Participar de todos os grupos que puder. E agora, na prática, isso também acaba te dando segurança, né, para trabalhar. Cara, porque eu fiz estágio, eu fui monitora Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, fiquei nervosa. No núcleo de prática jurídica da faculdade, da Rural, eu era monitora, eu fui monitora 2 anos. Então, em processo, né, civil. Então, assim, a parte de acompanhamento de peça, de atendimento de cliente, e ao mesmo tempo eu estagiava num escritório, onde a minha chefe me dava, assim, muita liberdade. A gente tinha muita liberdade para criar estratégia, para atender o cliente, para poder fazer peça, acompanhar a audiência. Então, isso me ajudou bastante também. Eu sempre falo também para os alunos, aproveitem o estágio. Às vezes eu tenho que dar uma imploradinha para conseguir voluntários para o NPJ, né? Mas realmente o aprendizado que a gente consegue do estágio é fantástico. Eu vou completar agora em 2021 20 anos de formada, mas eu entrei aos 10 anos da faculdade, viu? E eu falo que a bagagem, né, que o estágio me proporcionou, nem mesmo 20 anos de prática são capazes de superar, porque tem coisas que eu vi no meu estágio que servem de aprendizado, que eu utilizo para estudos, mas que na minha prática ainda não apareceu. Então, realmente é muito rica essa oportunidade de estágio. Sim. E aí, vamos partir já para o nosso assunto. Eu estou numa semana só de amorzinho aqui nas minhas postagens, mas a gente tinha marcado, né, a questão da medida protetiva, que eu fiz alguns posts sobre violência doméstica, e muita gente perguntou com relação às medidas protetivas, e aí eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre isso, e vou deixar você à vontade para fazer suas considerações iniciais sobre o tema, e depois a gente vai fazendo bate-bola. O que você acha? Pode ser? Pode sim. Então, as medidas protetivas, elas visam, de uma maneira geral, proteger a mulher em situação de violência familiar. Não necessariamente casamento, né? Porque às vezes a pessoa tem essa impressão que seria que a lei, né, 11.340 de 2006, a lei Maria da Penha, que ela só abrange relacionamentos homem, mulher, casal. Não. Se você mora numa casa com seu irmão e seu irmão lhe agride, você é protegida por essa lei. Se você mora com seus tios de alguma forma perpetram algum tipo da violência que está descrito na lei, você é protegida por essa lei. Então, ela é uma lei de proteção à mulher em situação familiar, ou seja, que vive dentro da mesma casa, em geral, um relacionamento. Não necessariamente afetivo sexual. A lei determina alguns meios de assistência, e nesse ponto é um pouco precária, porque tem estados que você não tem casa de acolhimento, você, né, que é o motivo da live, a gente tem dificuldade para conseguir o deferimento das medidas protetivas, mas tem, de um modo geral, a lei é bem abrangente, a situação fática ainda não alcançou tudo que a lei permite, né, toda a potencialidade da lei. Uma das coisas que eu acho mais importante é que não é só a violência física, a violência psíquica, e principalmente o meu foco maior de atuação é a violência patrimonial, que também é muito grande. Mas como, em geral, é muito difícil fazer prova,
E a mulher compreender que ela está sofrendo violência ou psicológica ou patrimonial, em geral, elas são mais escanteadas e supostamente não há tanta urgência, o que eu discordo, porque muitas vezes a mulher permanece no relacionamento em situação de violência justamente física, justamente por ela já vir sofrendo violência patrimonial, principalmente por ela não ter condições financeiras de sair de um relacionamento. Eu tenho um caso atualmente, um dos casos, em que uma senhora ela tinha medo de se separar porque ao longo do casamento ela contraiu, acho que 20 e poucos empréstimos. De um salário de 7, 8 mil reais, ela recebe por mês 600 na conta dela. Então, ela não tem como sair, por pior que fosse a situação, inclusive psicológica e física que ela estava vivendo. Então, assim, é bom que a gente deixe claro, e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, que existe violência patrimonial. Porque a psicológica, a gente hoje em dia ainda ouve falar um pouco mais, né? Tem bastante posts, a pessoa começa a se questionar, é um assunto mais debatido. Mas a violência patrimonial, não. Porque, em geral, as pessoas entendem que se elas estão casadas, os bens pecuniários, ou, sei lá, salário, pagamento, tudo compõe o mesmo contexto. Só que nem sempre é assim. E muitas vezes, a pessoa que está em situação de violência patrimonial, eu acho que é assim, um pouco intermediário. O relacionamento começa com a violência psicológica, que mina qualquer tipo de defesa da mulher. A partir desse momento, ela já está tão dependente nesse ciclo de violência que ela passa a sofrer a violência patrimonial sem perceber. Esse caso, como eu te falei, o réu não trabalha, nunca trabalhou em 20 anos de casamento, ele fazia bicos, nada contra o bico. Eu quero dizer no sentido, e hoje ela não está mais na casa dela, uma casa que o financiamento é pago por ela, ele não trabalhou, nunca trabalhou fixo, e ela não tem dinheiro. Ele ficou na casa, ela não tem dinheiro para pagar um aluguel mora de favor, continua sendo descontado do valor da casa, e a gente está lutando para tirar ele de dentro da casa e ele disse que não sai. Entendeu? Então, assim, é complicado, é uma área complicada, mas como a gente já conversou anteriormente, é de muita confiança. Então, eu acredito que se a pessoa sentir que tá. Porque também a pessoa, para o advogado conseguir identificar determinados tipos de violência, a pessoa tem que contar coisas muito pessoais, muito próprias dela, do casamento. Então, assim, eu acho que o principal no caso da advocacia é você ter uma relação de confiança com o cliente. Mas eu não sei se eu abrangi o que você perguntou, assim, eu fui. Não, eu achei que você foi perfeita. Eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que o que configura a violência doméstica é a vítima ser uma mulher e a gente está numa relação familiar. Não precisa necessariamente ser um casamento, uma união estável, porque a gente vê, inclusive, vários casos de filho contra mãe idosa, né? E é violência doméstica da mesma forma. E é muito importante também falar com relação a vários tipos de violência, porque a violência física todo mundo enxerga, né? Normalmente até deixa marcas, é possível fazer um exame de corpo de delito, mas as outras formas de violência, que a meu ver, elas deixam marcas internas muito mais profundas, elas acabam não sendo muito reconhecidas na prática. E a Lei Maria da Penha, ela não é tão recente assim, e a gente ainda tem que batalhar na prática para conseguir convencer, né, as pessoas que vão, os sujeitos do processo, de que isso existe e de que realmente essa mulher precisa ser protegida. Eu queria dar um alô aí para os queridos amigos que ingressaram, várias amigas do projeto Elas no Processo. Para quem não conhece, a gente tem um projeto de estudo de processo civil e outras, processo de trabalho, processo tributário, que eu e a Mina somos mais do processo civil. E aí tem a página lá no Instagram, acredito que você já tenha me visto aqui postando várias vezes, e várias pessoas que participam lá também estão aqui. A gente se conheceu, eu conheci a Mina através do projeto.
efetivamente. Quando ela entrou lá no nosso grupo de estudo. E quando a gente tem essa mulher numa situação de violência, a menina falou da dificuldade, né, de sair de uma violência patrimonial, e muitas vezes, além desse caso que você citou, a gente tem a situação daquela mulher que saiu do emprego para se dedicar à família, ou sequer foi trabalhar fora para que pudesse cuidar dos filhos, da casa, etc. E ela se vê sem uma profissão e sem uma fonte de renda para conseguir sobreviver depois da separação de fato desse casal. E aí ela vai enfrentar um processo judicial que vai demorar, processo de violência doméstica demora, ainda mais se a gente estiver falando de uma violência que não é a física, porque muitas vezes vai fazer uma perícia psiquiátrica, etc., psicológica, e isso demora. E ela vai ficar privada dos seus próprios bens, né? Porque se ela era casada, a nossa regra é a comunhão parcial, então ela é dona de metade desse patrimônio, e ela vai suportar todo esse tempo do processo, muitas vezes cuidando de filhos que ainda dependem dela. Ela não tem uma qualificação profissional, ficou muitos anos fora do mercado, então é muito difícil ela conseguir um emprego. Parece que é tudo jogando contra a luta dela aí para se livrar da violência. Então não é fácil, é por isso que eu sempre falo, nunca julgue uma vítima de violência que não consegue sair desse ciclo de violência, porque a dificuldade que ela tem para isso é muito grande. E veja, a lei garante as medidas protetivas, né? Para quem tiver curiosidade, for da área do direito, a gente vai ter lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha, e ela descreve vários tipos. Eu, na prática, acabo vendo só de afastamento do lar. Eu acabo não vendo tanto as outras medidas sendo concedidas. E o que são essas medidas? São medidas para proteger essa mulher da violência, porque mesmo ela tendo uma distância física desse agressor, ela tendo saído da casa, por exemplo, ela pode continuar sofrendo outras formas de violência. Então, essas medidas têm como objetivo proteger essa mulher, ou até mesmo garantir que ela efetivamente tenha aí essa distância física do agressor. Na prática, Mina, você consegue outros tipos de medida ou acaba sendo também mais o afastamento do lar de X metros, 100, 200 metros? Não, o primeiro passo é o afastamento, né? Mas não resolve o problema, porque no mundo ideal o afastamento muitas vezes não ocorre. E como a gente já conversa assim há algum tempo, às vezes, se eles tiverem filhos, essa mulher tem que fornecer o acesso, franquear o acesso do agressor aos filhos. E aí a gente entra numa outra situação. Se a violência psicológica familiar, pode ser que a mulher não seja a única vítima dessa violência. Então, a gente tem que fazer prova de que aquele pai também comete violência contra os filhos, de maneira que você possa sustar ou até mesmo pedir uma visita assistida aos filhos. Em geral, o que a gente pleiteia mais, e assim, é um longo caminho, mas a gente até consegue, é restituição dos bens, solidariedade nas dívidas, entende? Para que a pessoa possa, de uma certa maneira, se reerguer, né? Porque nesse caso que eu te falei, a pessoa saiu de um casamento com 5 mil reais em dívidas contraídas durante a constância do casamento para bens em comum do casal. A outra pessoa está com o nome limpo, pronto para viver a vida, você com o nome sujo, sem crediário, sem ter onde ficar, como é que você segue a vida? Então, uma das coisas que eu já peço de liminar eu faço prova de que a dívida foi adquirida durante a constância do casamento. Faço prova que aquela pessoa se beneficiou daquele dinheiro. Se for conta conjunta, é mais fácil de fazer prova. Mas, em geral, por isso que eu digo que tem que ter muita confiança, porque a gente vai mexer profundamente na vida das pessoas. Laudo psicológico, prova que aquela pessoa usufruiu do dinheiro e peço solidariedade nas dívidas, que já é um primeiro passo. Num casamento, sei lá, que a pessoa receba um salário mínimo, solidariedade nas dívidas já permite alugar uma kitnet. Então, a pessoa já tem uma expectativa, né? Ver a luz no túnel, né, Mina? Ver a luz no fim do túnel.
Ainda que a luz esteja meio embaçadinha, mas ela consegue Uma chegar. luz distante, mas uma luz, né? E aí eu acho que isso também ajuda a pessoa a não sair tão fragmentada, porque em criminologia a gente estuda muito essa questão da desfragmentação do eu, que é o que ocorre geralmente quando tem violência psicológica. A pessoa passa por todos os tipos de violência, e tanta violência, e normalmente até isolada de outras pessoas, que ela começa a se ver pelos olhos daquele que o agride. Então, por isso que você falou, e eu acho muito importante, a gente não julgar determinados relacionamentos de violência, porque a pessoa não tem condições psicológicas normais de se avaliar. Às vezes você fala, poxa, mas era uma juíza, mas era uma advogada, mas, poxa, a mulher é bem-sucedida. A pessoa não se vê daquela forma. E a gente sabe que o psicológico influencia tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente consegue fazer na vida, né? Ao ponto de você passar por situações em que a pessoa ela não enxerga a possibilidade de sair daquele relacionamento, ela acha que ela nunca vai conseguir um outro relacionamento, que ela não é boa o suficiente, e às vezes ela até se convence que o agressor está fazendo um favor a ela de permanecer com ela, para você ver o grau, né, Desculpa por ter sofrido a violência, né? Então, eu acho que o mais importante, a princípio, é um laudo psicológico, um laudo técnico, assistência social, e o tratamento psicológico em si, para que a pessoa, porque às vezes você dá início a todo esse processo e depois de 3, 4 meses, quando o agressor percebe que ele vai perder a fonte de renda dele ou que ele vai ter que desembolsar um dinheiro para arcar com as dívidas, aí são flores. Ele manda flores, ele está arrependido, ele quer voltar. Aí você ouve a agredida falar, doutora, mas ele me ama, ele se arrependeu, doutor. E você vai fazer o quê? Então, eu acho que Ter a família, porque a família tem que ser mantida, eu não posso deixar meus filhos sem o pai, né? Muitas vezes a gente meus escuta. filhos me pediram, doutora, para voltar para o pai chora, porque o agressor, em geral, é alguém manipulador. Né? Tanto que ele leva a situação por anos, às vezes. Então, assim, para ele que conhece a vulnerabilidade daquela mulher, que já minou aquela mulher de todas as formas, é muito fácil convencer que ele quer se regenerar, dependendo do contexto, se for religioso, tem toda mais uma problemática que envolve, né, do arrependimento, da dignidade do perdão, do se renovar. Então, assim, é bem complicado. Mas eu, em geral, como eu te falei, o meu foco, em geral, é mais patrimonial. Eu foco nisso, de tentar estabelecer ao menos a solidariedade nas dívidas. E aí depois a gente vai partir, porque o afastamento do lar, se não tiver agressão física, é muito difícil você conseguir eliminar. Mas a solidariedade nas dívidas não. Entendeu? A solidariedade nas dívidas é uma coisa mais evidente. De não conseguir uma medida liminar, né? Porque, assim, só para contextualizar para quem é aluno, aí tá começando o estudo do direito, a medida protetiva ela pode ser concedida de forma liminar, ou seja, lá no início, ou até mesmo antes do processo, e ela também pode ser concedida ao final, já na sentença. Então, a gente tem a medida protetiva e a medida protetiva liminar. E muitas vezes a gente busca essa medida protetiva e essa medida protetiva não é concedida de forma liminar. E essa questão do afastamento mesmo é muito. É sério, eu tento, quem conseguir explicar isso, me ajude a entender. Porque o juiz vai negar uma medida liminar de afastamento numa ação de divórcio ou de dissolução de união estável, já que na decisão final o que vai acontecer é efetivamente esse casal não continuar coabitando. Se eu tenho uma situação de violência, eu não preciso de mais provas para saber que eles não podem mais ficar juntos, né? Ainda que se prove que não existiu nenhuma violência, que não existiu nada do que aquela vítima está alegando na inicial, eu não tenho prejuízo em afastar esse casal, porque eles não vão mais continuar juntos no final. Mas o que a gente tem, eu pelo menos tenho muita dificuldade na prática de conseguir uma medida protetiva liminar.
Muitas vezes eu tenho que recorrer, tenho que passar em mãos. Então, assim, a gente acaba tendo que implorar por um direito que está previsto na lei, né? Não sei, a gente já conversou, eu sei que você também passa por essa dificuldade. E eu só queria colocar um outro ponto sobre a violência patrimonial, porque eu vou acabar esquecendo mais para frente. A gente tem uma medida protetiva que eu acabo utilizando também, que é pedir alimentos para a vítima. Né? A Lei Maria da Penha faz essa previsão como medida protetiva. Só que me parece que há uma confusão muito grande na aplicação dessa lei, porque fala assim, não, a vítima é maior, capaz, não tem direito a alimentos. Pensando naqueles alimentos previstos lá no Código Civil. Me parece que muitos profissionais não conhecem essa medida protetiva que são os alimentos, que foram exatamente criados para que essa vítima tenha condições de arcar com o tempo do processo, principalmente quando a gente tem uma violência patrimonial. E eu vejo isso não só em juízo de primeiro grau, mesmo no tribunal, é muito difícil conseguir essa medida protetiva de alimentos, que às vezes é o que vai garantir aí até o acesso da vítima a um tratamento psicológico. E eu acho importante também, se não vou esquecer, Mina, a gente deixar claro que a lei ela faz uma relação de medidas protetivas, mas que essa relação é meramente exemplificativa. A própria lei diz que, diante do caso concreto, o juiz pode conceder outras medidas que ele acha adequada para proteger aquela vítima, né? Pode falar, isso eu te cortei. Não, sim, eu... Não me cortou, não. Eu acho importante lembrar, e eu geralmente tento explicar, né? Vou no gabinete, tento explicar, olha, excelência, são alimentos compensatórios, são alimentos provisionais, não são alimentos decorrentes de um divórcio, porque às vezes o juiz fala, mas ela tem renda, excelência, ela saiu do casamento com renda fictícia, porque se eu trago aqui o extrato e te mostro, ela não recebe mais um centavo, porque além de tudo que é descontado do contra-cheque dela, ainda tem aquilo que é descontado do banco. Eu tenho um caso de um empréstimo de 17 mil que o cara fez na conta da esposa, porque ele tinha acesso a tudo, e 2 meses depois ele se separou. Ele tinha dinheiro para pagar advogado dela, com o dinheiro dela. Você entende? Então, assim, eu acredito que é muito importante, mas é difícil. Tem juiz que não entende, que acha que o casal... Porque tem essa mítica popular, e isso me incomoda um pouco. Quando a gente do judiciário que trabalha com direito, operadores da lei, de uma certa medida, quando a gente começa a se pautar pelo senso comum. Uhum. Mas eu não vou dar protetiva porque ela já veio, ela já sofre agressão há algum tempo e continua com ele. Aí a gente vai mexer na máquina e ela vai voltar para ele. Vamos fazer uma audiência primeiro de conciliação, vamos ver se há possibilidade. E eu acho que até você que comentou isso comigo uma vez. Uma vítima de violência, ela está, de certa maneira, tão fragmentada que o consentimento dela é um consentimento viciado, ela é vulnerável, ela não tem condições de dar consentimento. É o que eu estou te falando. O cara vai acontecer, ela vai voltar, mas ela não está em condições psicológicas de fazer essa decisão. Entendeu? Outra coisa que eu acho importante também que a gente não colocou é que a gente está falando pela visão do advogado, mas a vítima pode pedir as medidas protetivas diretamente na delegacia. Quando ela for fazer o boletim de ocorrência, que eu recomendo, façam sempre o boletim de ocorrência. É melhor se arrepender de ter feito o boletim do que de não ter feito. Aí a vítima às vezes fala, mas doutora, se eu fizer ele vai ficar ainda mais furioso. Vai, mas você já tem ali uma prova de que ele não é a primeira vez, porque muitas vezes a pessoa passa anos sofrendo violência e não tem uma prova, porque a violência familiar, ela tem essa característica de que ela ocorre no âmbito familiar, muitas vezes nem os filhos que convivem presenciam determinados tipos de violência, né? Aí o vizinho, você não tem como fazer uma prova, o vizinho vai falar, não, mas né, o réu é uma excelente pessoa, nunca tive problema, eu nunca ouvi um grito. Eu conheço casos de que o rapaz botava a mulher no carro para passear
levava para um lugar afastado, dava uma surra nela e trazia ela para casa para os vizinhos e não ouvirem. E ela não trabalhava fora, então ela ficava em casa até se recuperar das agressões e os vizinhos nunca ouviram nada. Você entende? Então, assim, nunca deixe de fazer o boletim de ocorrência. Quem conhece, nunca deixe de indicar, de aconselhar que faça. A gente arruma muito problema na vida, sim, mas eu acho que aquele ditado em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. É melhor você meter a colher e, entre aspas, arrumar uma inimizade do que você saber que uma pessoa morreu, foi assassinada e você não fez nada. E para as mulheres, eu acho que eu ia deixar isso até no final, mas já que a gente está falando, vou. Saia de casa. Saia de casa. Não tenha vergonha de ir para uma igreja, de ir para um abrigo, sabe? Não tenha vergonha. Saia de casa. Eu falo isso muito para os meus clientes. É melhor você estar morando de favor, né? Do que você estar morta. Saia de casa. E, por favor, não peça para suspender medidas protetivas. Não peça. Deixa que o juiz determine. Uma hora o processo vai chegar ao cabo e isso vai acontecer. Mas não peça. Principalmente durante muito tempo de violência, o agressor, se, como você falou, não tiver um outro tipo de acompanhamento que também está determinado na lei, né? Acompanhamento psicológico, educação, para não agressão, não conflitiva e tal, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Então, assim, não abram mão das suas garantias. É muito difícil conseguir, mas se você conseguir uma medida protetiva, não abra mão. Uma vez agressor, sempre agressor. E se ele mudar, que bom, perdoe, mas o relacionamento de vocês sem um tratamento psicológico não vai mudar, porque ele partiu daquele ponto. Vocês vão voltar para o ponto de onde vocês partiram. É muito difícil um relacionamento que já chegou ao ponto da agressão, e principalmente física, que ele retorne. É muito difícil. Então, assim, é um conselho que eu dou sempre. Saia, pega seus filhos, vai para a casa do vizinho, procura quem já tem advogado, procura o advogado, vê o que se pode fazer, porque a lei determina a casa de acompanhamento, então o advogado vai tentar dar um jeito. Existem ONGs que ajudam, que fornecem condições para que a pessoa saia de casa, mas não fique em casa para morrer. Eu acho que isso é o mais importante. É importante que se fale isso, porque muitas vezes, e aí a gente entra até no ponto da eficácia mesmo. Muitas vezes aquela vítima está lá com a medida protetiva de afastamento, mas ela continua no mesmo lar e fala assim, mas ele não quis sair. Saia você, preserve a sua vida, porque esses casos de feminicídio que a gente vê tão retratados na mídia nos últimos tempos, eles não, a violência não apareceu de uma hora para outra, né? Tem exceção, mas na grande maioria dos casos já existia um histórico de violência que muitas vezes também a vítima não denunciou. E não é só porque ela muitas vezes quer proteger esse agressor, é porque muitas vezes as pessoas não acreditam nela, né? Muitas vezes ela tem vergonha, porque é um constrangimento. Você estava falando, ela tem que confiar muito no advogado, porque tem que contar coisas muito íntimas. Mas imagine essa mulher indo na delegacia de polícia e sendo atendida por um homem, né? Para falar, por exemplo, de uma violência sexual. Eu já acompanhei, eu tive uma ONG aqui em Leme durante uns 2 anos e a gente acompanhava diversas vítimas. Tinha um caso que ela era vítima de violência sexual, mas ela ficou com muita vergonha de, na hora de fazer o boletim de ocorrência, falar dessa violência sexual. Por quê? Porque ela estava sendo ouvida por um homem, ela ficou com medo de depois esses homens que estavam lá na delegacia se conversarem, né? Cidade pequena, muito complicado, né? Formato, dá um pouquinho mais de intimidade para as pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem, eu não sei como é no Rio, mas aqui a parte de segurança pública, ela é bem abandonada pelo Estado, não há investimento de verdade nesse combate à violência doméstica. São poucas as cidades em que a gente tem uma delegacia da mulher, né? Aqui, por exemplo, a gente tem no papel. Se você for lá no site, você vai ver Delegacia
da mulher de Leme, mas o endereço é o mesmo da delegacia normal, né? Então, isso acontece em diversas cidades, principalmente, que nem eu estou no interior, principalmente para quem está no interior. Então, é muito difícil para essa vítima também denunciar. E esse agressor, você falou bem, ele é manipulador, e ele não é manipulador só dentro de casa. Ele normalmente é uma pessoa que é reconhecida como um bom cidadão, que é reconhecido como um bom funcionário, que é reconhecido como um bom membro da sociedade. Muitas vezes ele até participa de projetos sociais. Então, ele é manipulador em todos os setores. Fora da casa, ele é uma pessoa sem defeitos. Eu não gosto dessa expressão, mas as pessoas falam, ele é uma pessoa de bem. E isso dificulta ainda mais que a vítima consiga ajuda. Porque toda essa violência psicológica e moral acaba fazendo com que essa vítima, durante o período desse relacionamento, se afaste dos seus. Ele não quer que ela fique indo na família dela, não quer que ela mantenha contato com os amigos. Então, ele vai deixando essa vítima numa ilha, né? Onde ela só tem proximidade com aqueles que o admiram. Então, é muito complicado para essa vítima sair. Decidiu, vai sair da violência, procure ajuda, né? Que nem você falou das casas de abrigo, aqui no interior isso é muito difícil, a gente não tem. Tem a previsão na lei, temos muitos anos já de lei, mas infelizmente isso não acontece em todas as comarcas. Mas vai para a casa de uma amiga, vai para a casa de um parente, né? Se proteja, porque mesmo com a medida protetiva na mão, nada vai garantir que você não continue sofrendo algum tipo de violência. Não é assim. E cidade pequena a gente tem muito esse problema, né? Da vergonha dos outros ficarem sabendo. E em geral, por exemplo, eu moro em Seropédica. Seropédica é um lugar menor que é próximo do Rio, do município do Rio. A delegacia da mulher que a gente tem aqui, ou é em Volta Redonda, que é 1 hora daqui, ou é em Campo Grande, que é um bairro do Rio, Zona Oeste, que também é 1 hora e pouca do local. Então, muitas vezes, a pessoa deixa de procurar até por essa questão mesmo, né? Hoje em dia, o que a gente tem feito? Eu oriento que a pessoa faça o boletim pela delegacia online, né? A delegacia online é mais fácil, é mais acessível. O que acontece aqui no Rio, pelo menos? Você faz o registro da ocorrência, um policial, mas não é rápido, né? Ou seja, vai demorar aí uns 2, 3 meses. O policial vai avaliar tecnicamente lá e ele vai mandar um e-mail cadastrado, marcando um dia e um horário certo para que você vá à delegacia colher as informações restantes. Então, assim, pode ser um meio dela não se expor tanto, no caso da violência psicológica e patrimonial, porque física não tem jeito. Física vai para a primeira delegacia que encontrar, né? Chama 190, que é a Polícia Militar, pelo menos aqui no Rio, atende a ocorrência e leva para a delegacia depois. Mas nos casos de violência psicológica e patrimonial, a mulher pode fazer o boletim de ocorrência online e aguardar a data e o horário que eles vão marcar para poder ir no dia horário certinho para ser atendido. Mas é um problema. Em geral, as delegacias não têm mulheres para fazer o atendimento e alguns operadores do direito, do judiciário, né? Ainda que mulheres, ela está tão permeada com aquele ensinamento patriarcal que a gente tem na nossa própria sociedade, que muitas vezes a própria mulher reproduz esse comportamento machista, né? Quem é mãe de menino sabe, e a gente tem estatísticas aí. O Brasil é um país essencialmente matriarcal, mulheres que criam filhos sozinhas, e a gente tem o nível de violência que a gente tem contra as mulheres. Então, isso reflete que nós, mulheres, estamos criando os nossos filhos com essa visão machista, porque se nós somos, a maioria dos lares são compostos e chefiados por mulheres. E aí não é querer passar a culpa para a vítima, não é isso. É só uma questão de observar mesmo a nossa sociedade. E ainda assim, nós estamos tendo um nível tão alto de violência contra as mulheres, a gente tem que começar a se policiar nas nossas pequenas atitudes para ver o que está acontecendo dentro desses lares. Porque aí volta no que a gente falou no início. Muitas vezes a mulher não identifica que ela está sofrendo uma violência.
Porque aquilo é tão normal. Minha mãe viveu 30 anos. Minha mãe, no caso hipotético, tá, gente? Minha mãe viveu 30 anos com meu pai e ele batia nela e eles eram felizes, sabe? E um ponto também que eu acho muito importante da gente não deixar passar é o dano psicológico nos filhos que viver no lar e nessa situação de violência pode acarretar. Porque às vezes a mulher justifica a não saída do lar com mas meus filhos vão sofrer. Às vezes a criança não fala, e por menor que ela seja, a gente imagina que ela não perceba, aquilo está afetando a criança. Ela não sabe dizer o que é, ela não sabe identificar por palavras, mas o psicológico dela já está sendo afetado. Então, eu acho que vale muito tentar pesar, sabe? O que é pior? O filho ser filho de pais separados ou ser filho de um pai que agride a mãe, de viver dentro do ambiente psicologicamente insalubre. Eu sempre gosto de pontuar muito isso, porque eu tenho muito pena das mulheres, obviamente, mas muito dessas crianças que não optaram por viver aquela situação e se veem obrigadas a viver naquela situação e muitas vezes são utilizados como moeda de troca e de barganha no meio dessa situação toda, né? A lei mudou, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, apesar de ter quase 50 anos que isso aconteceu. Muitas mulheres têm medo de sair de casa e perder os filhos. Doutora, mas se eu sair de casa, eu vou perder meus filhos. Ele já disse que se eu sair, eu não levo meus filhos. Abandono de lar, né? Que não existe. Exato. Não existe. É algo que já existiu, mas que atualmente não existe, que não tem razão de ser. Exato, e a gente tem que explicar. Eu, pelo menos, tento explicar bem. Então, assim, consulta de família é uma coisa que leva horas. Às vezes você marca a tarde inteira e ultrapassa e não exaure tudo, porque é muita dúvida. E eu acho que a gente peca um pouco nisso. E eu adorei essa coisa da pandemia com essas lives, porque eu até falei isso com o professor Cabral na live que a gente fez no Elas. A gente tem conhecimento de tanta coisa e é tão bacana que hoje em dia, com essas coisas de live, Instagram e tal, a gente está conseguindo difundir um pouco de conhecimento de algumas coisas que as pessoas não fazem ideia, né? Elas procuram meio que ali no Google, não entendem muito bem, porque o direito é uma seara que as palavras são para confundir mais do que para esclarecer, e fica nessa situação. E é muito bom a gente estar sempre colocando: não, você não vai perder seus filhos, a menos que haja uma situação muito grave. O juiz não vai tirar o seu pátrio poder só porque você está saindo de casa. Independente se você saiu de casa para viver sozinho ou para viver com outra pessoa. Isso, né? Uma coisa também que eu bato muito, e é muito bom aproveitar que você é professora, deixar para os seus alunos que com certeza vão assistir, você pode fazer a defesa de um acusado de violência sem entrar na seara da vida pessoal da vítima. Você pode fazer uma defesa ética e defender o seu cliente da melhor maneira possível sem atacar e vitimizar ainda mais aquela pessoa que está do outro lado. Eu me incomodo muito com isso, porque às vezes eu faço uma inicial, e eu sou chata, então às vezes eu faço uma inicial gigante. Não recomendo, gente, porque o juiz em geral não vai ler, o secretário também não, aí você tem que fazer uma espécie de memorial para ir lá discutir no gabinete, mas enfim, eu gosto de deixar tudo ali, documentado. Caso seja necessário, um dia a gente avoca uma página. Doutor, tem lá na página tal. Em folhas tais. Por quê? Porque a gente faz aquela defesa imensa, aí a outra parte, ao invés de se contrapor aos fatos que a gente colocou ali, fala da vida sexual da pessoa quando era solteira, fala da vida sexual da pessoa depois da separação de corpos, inventa fatos, sabe? Então, assim, para quem é advogado, existem maneiras técnicas de fazer defesa que você não vai piorar uma situação que já não é boa. Porque e eu adorei também uma live, acho que foi você mesmo que fez, eu adoro essas lives, né? Que fez com a Emília. E a Emília falou uma frase que eu sempre tive esse norte, mas não sabia definir numa frase. E ela definiu: o advogado é o filtro moral do seu cliente. Perfeito. Eu também amei essa frase dela. Vou
adotar para o resto da vida. Eu acho muito linda. E é isso, o advogado é o filtro moral do seu cliente. Você tem como tentar amenizar determinadas circunstâncias, inclusive de violência. Uma coisa que eu sempre faço, e eu gosto muito de fazer, e aí eu acho que vai ser um pouco, mas é importante falar, é divórcio. Eu ligo para outra parte. Eu sempre ligo para outra parte. Eu sempre tento propor acordo extrajudicial. Mais do que uma função, né, da gente tentar desjudicializar as coisas, é para tentar que aquilo acabe naquele momento. Que aquilo acabe sem danos maiores. Porque quem atua, e você faz isso há 20 anos, você sabe. A situação que vai para uma audiência é uma situação que já perdeu o controle. A audiência, coisas são ditas, às vezes até mais nos corredores do fórum do que, né, na vida ali. Quem tem filhos vai ter que conviver, então a gente tem que tentar buscar um jeito de resolver aquilo causando o menor dano possível, inclusive para os filhos. Então, eu acho que é bom assim, não comprar aquela briga e não se fazer parte da briga, e sim da solução. E aí eu tento explicar para o cara, olha, é isso, isso e isso. A Lei Maria da Penha a ampara nesses aspectos. Você está cometendo esses crimes, porque muitas vezes também o agressor é manipulador, mas aquilo é como a gente estava falando, é o modo como ele foi criado, ele sempre viu aquilo. Então, nem ele, às vezes, tem conhecimento de que ele está cometendo um crime, que aquilo é um crime. Tirando a agressão, obviamente, tem crimes que para ele é natural. Sabe? Eu acho, Mina, que a gente tem como duas últimas medidas protetivas previstas expressamente na lei, o agressor, ele frequentar uma reeducação, né, de gênero, e ele fazer um acompanhamento psicológico. Eu acho super importante essas medidas protetivas, só que eu também vejo pouquíssimas comarcas em que isso existe. Eu nunca vi. Uma cultura extremamente machista que legitima as atitudes violentas, né? É importante que ele reconheça. Eu não sei se você conhece, eu não vou lembrar agora o autor, não vou lembrar onde encontrar, mas existe um estudo, foi publicado, inclusive, e é um estudo de caso, né? A pessoa que escreveu, ela acompanhou as rodas de conversa desses agressores em algumas comarcas onde esse serviço existe. E o que ela percebeu é que no primeiro encontro eles estão ali assim, de muita má vontade, porque eles não se reconhecem como agressores, eles acham que essa lei Maria da Penha veio só para acabar com os homens, que eles não têm liberdade, que é um absurdo o juiz ter determinado eles estarem ali. Então, é bem patente que isso, e eu não estou passando pano para agressor, não. Eu estou dizendo que muitas vezes a cultura, o meio onde ele foi criado, faz com que ele ache que aquela conduta ela é normal, que ela é justificável, que ele realmente é um ser superior e que tem poder sobre aquela companheira, sobre aquela filha, ou até mesmo sobre aquela mãe, né? E aí eu queria só fazer um parênteses dessa questão da mãe que cria, porque assim, a mãe é claro que passa os valores, e muitas vezes esses valores ela já recebeu da sua mãe, da sua família, do seu meio de convívio na sociedade, mas a gente tem que pensar também que esses filhos, eles frequentam escola, depois eles vão frequentar outros meios sociais, né? A casa de outras pessoas, faculdade, etc. Então, não é só a mãe que acaba educando. Então, às vezes, a mãe até acaba passando valores de respeito, às vezes ela não reproduz algumas condutas machistas, mas a própria sociedade, por ser patriarcal e machista, faz com que esse filho, até por uma questão de sobrevivência nessa sociedade, né? Porque ele não quer ser aquele amigo que fala, cara, você foi machista, olha, você está sendo violento. Ele quer fazer parte, né, daquele mundo machista também, e ele acaba também reproduzindo esse tipo de fala. Eu vejo muito isso. Não, mas é só para deixar claro. Não, é só para deixar claro, eu não tô culpando as mulheres por isso, não. Eu só digo que a gente vive
numa sociedade em que as famílias são chefiadas majoritariamente por mulheres e esses homens continuam sendo machistas, a gente tem que nos avaliar enquanto sociedade, entendeu? Porque é o que você estava falando. Muitas vezes é muito natural uma mulher criar seus filhos sozinha. O homem vai embora, cria outra família, né? Mas, ao passo, todo mundo tem peninha do cara que ficou sozinho com o filho. E eu tenho, às vezes eu falo, tadinha, a mulher largou ele com a criança. Não, ela se separou e ele foi cumprir o papel dele de pai. Então, é nessas, sabe, nessas pequenas coisas, longe de mim querer culpar as mulheres. Eu só queria deixar claro que, às vezes, a gente tem a culpa da própria sociedade, da própria cultura que a gente Sim, não, é estrutural. Para a gente mudar, é estrutural. E a questão das crianças também, né, é algo que me preocupa demais. E não é achismo da Mirna falar que essas crianças estão sendo prejudicadas, tá, gente? Tem estudo científico que comprova que 80% das crianças que convivem no lar violento, elas estão sofrendo violência psicológica. Essas crianças, elas vão ter algum tipo de trauma e isso vai refletir em alguma situação no futuro. Ou na potencialidade de se tornarem agressores por reprodução. Exatamente, exatamente. Eles têm um potencial de reproduzirem essa conduta que eles viam na casa, sendo futuros agressores. Eles têm uma situação de não quererem se relacionar para que eles não sofram, mais uma vez, uma violência. A gente tem diversas consequências para essas crianças e adolescentes. Então, se existe um lar violento, esse lar não é adequado para uma criança ou adolescente. E até eu conversava, viu, Mina, sobre esse fato com um pessoal aqui do Conselho Tutelar, e se a gente for ver, os pais, né, e aí não só o agressor, né, os pais que permitem que essa criança conviva num ambiente violento, eles estão desrespeitando o direito dessas crianças. Ao lar saudável. E aí, o próprio conselho trouxe isso para mim e falou assim, o que a gente faz na prática? Porque a gente vai tirar essa criança que está no meio da violência, a gente vai institucionalizar essa criança, vai deixar ela sem pai, sem mãe, sem família. A gente fica muito sem saída nesse caso concreto, porque as pessoas acabam não tendo informação e a gente também não tem o que fazer para proteger essa criança, muitas vezes. Sim. Uma coisa que você estava falando sobre a pesquisa, eu não me lembro o nome agora também não, mas tem em Brasília, e eu acredito que tem em outras capitais, um grupo formado por homens que se eu não me engano, é Combatendo a Masculinidade Tóxica. São homens que se reúnem, acho que é mensalmente, não sei, para debater essas questões, para eles se perceberem machistas e acharem formas de lidar com isso. É bem bacana. Eu tive sobre Alexandre Coimbra Amaral é um psicólogo, ele tinha uma roda de conversa só para homens. E ela acontecia em São Paulo, também mensalmente, era presencial, mas com a pandemia ele transformou em online. Então, dá para se inscrever gente do Brasil inteiro. Eu acho fantástico o trabalho dele. Um dos primeiros psicólogos que eu me recordo assim, de atuarem na raiz do problema, porque a grande questão é que não adianta, porque muita gente fala assim, mas as penas dos crimes que acontecem normalmente na violência doméstica, elas são muito pequenas, tem que aumentar essa pena. Eu não acho que punir realmente resolve o problema, porque essa pessoa vai continuar com essa visão machista e essa visão de que ele é dono dessa mulher, que ele tem uma relação de poder. Ele só vai passar a agredir outra, né? O que a gente quer evitar é que outra tenha que ser agredida. E essa é a ideia do acompanhamento, né? O cara se perceber, ele se cuidar, não para que ele volte para aquela que ele já agrediu, porque eu sou da filosofia que bateu uma vez vai bater sempre e não volta. Mas isso também não quer dizer que a gente não queira que esse cara se cure para que ele não venha vitimar novamente outras pessoas, para que ele não crie um filho que mais tarde vai ser um agressor, entendeu? Uma criança com problemas psicológicos. Enfim, eu acho a lei linda, apesar de ter sido emanada de um momento de profunda tristeza, né? Para quem não conhece a história da Maria da Penha, seria legal pesquisar, né? Você tem vários alunos aí, mas eu acredito que você já tenha
falado, porque... Inclusive, o site, né, do Instituto Maria da Penha, recheado de informação, mas o livro dela é fantástico, que ela conta a história. Para mim, é muito aflitivo, assim, porque eu sei que é real a história, né? Eu já assisti palestras com ela presencialmente, então você enxergar a vítima ali é aflitivo a leitura, mas eu acho que ela é necessária. Até para que a gente repense alguns conceitos, né? Eu falo que, nossa, quanta coisa que eu falava lá atrás que era extremamente machista e hoje eu tenho que já mudei e com certeza eu ainda reproduzo alguma coisa machista no meu dia a dia. Então a gente tenta, né, se consertar, melhorar sempre para que efetivamente a gente possa Todo dia. dar um É uma futuro melhor para as pessoas que vêm por aí, não é? Todo dia é um aprendizado muito grande. Não é fácil. Como você falou, eu também já fui há um tempo, muito tempo, graças a Deus, muito tempo, dessas, né? Ah, mas ela apanha porque quer, porque, sabe? Ah, não, tomou um tapa, tem que sair fora. Se ela ficou porque ela quer apanhar mais. Não. E aí a gente tem que estudar mesmo, né? Porque quando a gente estuda, a gente percebe essas pequenas peculiaridades, inclusive psicológicas, que impedem que a pessoa... Por isso que hoje em dia eu me meto mesmo, eu chamo a polícia e eu crio, às vezes, problemas para mim, porque você tem que enxergar que aquela pessoa agredida, e aqui é independente de ser mulher, homem, adulto, criança, porque o relacionamento pode ser tóxico em vários níveis, ela está num ponto de fragmentação do eu que ela se enxerga pelos olhos do agressor. Isso é muito importante. Ela não se vê mais o ser humano, ela não se vê detentora de direitos e potencialidades, ela se vê alguém que o agressor faz um favor de ter por perto. E é isso que eu acho que a gente não entende, né? E fala, mas não é possível. O psicológico é uma coisa assim, né, que Freud teve que explicar. Então, assim, sempre que eu indico assim, sempre que você tiver a oportunidade de esclarecer, principalmente quem estuda direito, esclareça aquelas pessoas que estão mais próximas, até para que elas identifiquem que elas estão passando por uma determinada tipo de violência, porque às vezes a pessoa não tem consciência de que ela está sendo vítima de uma violência, entendeu? E aí julgar, eu acho que é a última das alternativas. Deixa para o juiz, né? Não é para a gente. Mesmo o juiz tem que julgar conforme a lei e entender a questão de gênero e o ciclo de violência envolvido nisso. Mirna, estou vendo aqui que nós já ficamos 1 hora online. Ficamos conversando, foi super rápido. Provavelmente a gente não falou tudo Nossa, nem tem como. Né? Mas eu gostaria de já fazer as minhas palavras finais, aí eu já abro para você e depois a gente já encerra. Gostaria de agradecer demais a sua disponibilidade e por dividir aqui um pouquinho da sua experiência. Eu sei que não dá tempo de falar tudo, acho que foi muito importante o que você colocou. E quem sabe, né, principalmente para os meus alunos que estão aí assistindo, que depois vão ver que não sou só eu que falo isso, que nós temos outras pessoas também que reproduzem essa fala, que tenham vontade de estudar e efetivamente serem profissionais com filtro ético, né? Eu acho que isso é muito importante, independente da área que eles escolherem atuar. Seja aí como delegado de polícia, como advogado, como membro do Ministério Público, como juiz, etc. Que eles efetivamente possam atuar com ética, tenham esse filtro moral para poder efetivamente atender a essas situações tão delicadas de forma adequada. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra em outros momentos, com certeza. E eu passo a palavra para você. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Quem sou eu para bater esse papo aqui? Deixar, né? Eu acho que o importante, 2 pontos importantes. Procure a delegacia se você sofre violência. Se você conhece alguém que sofre violência, estimule que essa pessoa procure a delegacia. As medidas protetivas podem ser pedidas na delegacia, você não precisa de advogado. De qualquer maneira, procure a defensoria pública se você não puder pagar,
que vai ter gente lá competente também para poder te ajudar. Se você se vê como agressor, procure esses grupos de apoio, faça esse bem para você, para o seu futuro, para o futuro dos filhos que você tem ou que você venha a ter, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Porque eu acho que o intuito da lei é disciplinar uma geração para que a gente não. Eu, pelo menos, penso assim: toda lei tem o propósito de que ela não seja necessária em algum momento, né? Que a sociedade se transforme a ponto dela não ser necessária. E é isso que a gente busca com a atuação que a gente faz. E é isso, mulheres, existe violência psicológica, existe violência patrimonial. Procure alguém, um advogado, uma defensoria, sempre vai ter alguém para poder te esclarecer um pouco mais se você achar que está passando por algum desses tipos de violência, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Boa amiga. volta ao trabalho. Obrigada a todos aí que nos assistiram e vão nos assistir depois de gravado. E a gente está à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só procurar a gente aí pode ser pela rede social mesmo, que a gente quer esclarecer, a gente quer espalhar aí, esse combate à violência. Muito obrigada, Nina.